Ele ficou milionário sem trocar de carro, sem postar foto, sem contar para os amigos, sem mudar o bairro imediatamente. Durante 3 anos, acumulou patrimônio em silêncio absoluto enquanto todos ao redor continuavam reclamando da economia. Ninguém investigou. Ninguém suspeitou. Ninguém pediu explicação. Porque ninguém sabia. Um detalhe aparentemente pequeno, ficar calado, transformou disciplina em milhões. E o mais curioso? Não foi o mercado que quase destruiu sua riqueza. Foram as pessoas. Corte seco. Se amanhã você começasse a ganhar 10 vezes mais do que ganha hoje, e você conseguiria manter a boca fechada? Ou sentiria uma necessidade incontrolável de provar que venceu? Porque é nesse impulso de contar que muitos patrimônios morrem antes mesmo de nascer. O nome dele é Henrique. 34 anos. Criado em Osasco, periferia urbana, cultura de comparação constante. Filho de metalúrgico aposentado e costureira. Cresceu ouvindo frases como a gente não nasceu para ser rico e dinheiro muda as pessoas. Henrique sempre foi quieto. Observador. Não era o mais popular, mas era o que mais ouvia. Trabalhava como analista de dados em 2017, salário razoável, vida comum. Mas tinha algo diferente, não gastava para impressionar. Sentia insegurança social, sim. Sentia vontade de provar valor, sim. Mas aprendeu cedo que falar demais custa caro. Uma noite, em um bar simples, um amigo gritou: "Quando eu ganhar dinheiro, vou esfregar na cara de todo mundo." Henrique sorriu e respondeu baixo: "Quando eu ganhar, ninguém vai saber." Ninguém levou a sério. Mas aquela frase já desenhava o futuro. Começou com pouco. R$ 1.000 investidos em 2018. Depois R$ 3.000. Depois R$ 10.000 acumulados em silêncio. Ele estudava fluxo de caixa, entendia o que era ativo gerador de renda, algo que coloca dinheiro no seu bolso sem depender da sua hora trabalhada. Em 2 anos, seu patrimônio passou de R$ 15.000 para R$ 140.000. Nada extraordinário para manchetes. Extraordinário para quem veio do zero. O segredo não era a rentabilidade absurda. Era o reinvestimento constante. Juros compostos, o dinheiro crescendo sobre o próprio crescimento. Ele descobriu que riqueza gosta de rotina, não de aplauso. E aprendeu a primeira lição: dinheiro anunciado vira alvo. O caminho errado, decisão rápida. Em 2020, a pandemia criou oportunidades violentas no mercado. A bolsa despencou. Depois disparou. Henrique multiplicou o capital em meses. E pela primeira vez sentiu o impulso. Quase contou. Quase mostrou o extrato. Quase postou uma indireta nas redes. Amigos reclamavam de demissão, crise, medo. Ele estava lucrando. A tentação de dizer "eu avisei" era enorme. Um antigo professor de economia, ao saber que Henrique investia, disse algo seco: "O problema de enriquecer perto de quem não cresce é que você vira referência ou vira ameaça." Aquilo ficou na cabeça. Mas ele ignorou parcialmente. Comentou discretamente que estava indo bem. Em menos de um mês começaram os pedidos. "Me empresta um pouco? Investe para mim. Qual ação eu compro?" O dinheiro ainda era pouco, mas as expectativas já eram grandes. Ele ajudou um amigo a investir. O mercado caiu 12% em 2 semanas. O amigo culpou Henrique. Outro pediu empréstimo prometendo pagar em 3 meses. Não pagou. Henrique percebeu algo brutal: quando as pessoas sabem que você tem dinheiro, elas começam a contar com ele antes de você. Cena rápida. Mensagem no WhatsApp: "Pô, você está melhor que a gente, ajuda aí." Cena 2. Família sugerindo que ele poderia contribuir mais. Cena 3. Olhar diferente em reuniões. Cena 4. Silêncio estranho quando ele recusava. Ele descobriu seu superpoder: frieza emocional. Aprendeu a dizer não sem explicar patrimônio. Aprendeu a reduzir exposição. Renascimento. Minha vida financeira não é assunto público. Entrada no mundo real, o novo planeta. Em 2021,
Henrique entrou oficialmente no mercado financeiro. Escritórios espelhados na Faria Lima, jovens de 20 e poucos anos dirigindo carros que custavam mais que o apartamento da família dele. Cultura de bônus, performance, status. Conversas sobre milhões como se fossem troco de padaria. Era outro planeta. Alguns viviam para ostentar. Outros viviam para acumular. Mentor improvável, um gestor discreto chamado Augusto, 58 anos, patrimônio enorme, relógio simples. Riqueza real é invisível até virar inevitável, dizia. Em 2022 veio a grande crise internacional. Juros subindo, mercado despencando, pânico generalizado. Colegas desesperados. Clientes retirando dinheiro. Henrique manteve caixa. Liquidez, dinheiro disponível para aproveitar oportunidades. Enquanto todos vendiam no medo, ele comprava no desconto. Porque não precisava provar nada para ninguém. Descoberta do atalho, a mecânica psicológica. Ele percebeu que o mercado é menos matemática e mais comportamento. Assimetria de informação, quando alguém entende risco e o outro só vê promessa. Viu colegas usando roteiro agressivo, essa é a oportunidade do ano. Você não precisa entender, só precisa entrar agora. Urgência fabricada. Medo de ficar de fora. Manipulação emocional. Henrique escolheu o oposto. Você não precisa investir comigo se não entender. E, ironicamente, isso aumentou confiança. Ele descobriu que o verdadeiro atalho não é enganar. É resistir à necessidade de aparecer. Porque quem aparece demais vira alvo. Quem acumula em silêncio vira estrutura. Patrimônio ultrapassa 1 milhão. Nada muda externamente. Mesmo apartamento. Mesmo carro usado. Mesmo círculo social limitado. Mas por dentro, liberdade crescente. Parceiro carismático surge, Daniel, vendedor brilhante, exibido, festas frequentes, histórias constantes mostrando bônus e viagens. Cresceram juntos por um tempo. Daniel queria palco. Henrique queria patrimônio. O medo do fim começou a rondar. E se o sucesso chamasse atenção demais? E se familiares descobrissem valores reais? Ele viu Daniel virar refém da própria imagem. Quanto mais mostrava, mais precisava sustentar o padrão. Pessoas comuns virando máquinas de validação. Henrique reforçou a regra: dinheiro não se explica, se protege. A queda, ou quase. Uma mudança regulatória atinge a empresa. Comissão reduzida. Rumores de investigação. Mercado volátil. Linha tensa. Reuniões fechadas. Daniel entra em pânico. Gastos altos, padrão alto, exposição alta. Henrique observa. Mantém reserva equivalente a 2 anos de custo de vida. Liquidez salva. Pressão psicológica enorme. Clientes ligando, perguntando se estava tudo certo. Ele responde com calma. Guia a conversa. Não promete retorno absurdo. Não tenta impressionar. Apenas protege capital. A crise passa. Daniel precisa vender carro. Henrique continua crescendo. E o motivo é simples. Ele nunca contou o tamanho real do que estava construindo. Porque quando você começa a ganhar dinheiro e conta, você atrai 3 coisas perigosas: expectativa, inveja e pressão. Expectativa faz as pessoas dependerem de você. Inveja cria sabotagem silenciosa. Pressão distorce suas decisões. Dinheiro exposto vira responsabilidade social involuntária. Dinheiro silencioso vira liberdade estratégica. A pergunta final não é sobre investimento. É sobre ego. Você quer aplauso agora, ou tranquilidade depois? Porque validação é rápida. Mas liberdade é rara. E quase sempre você precisa escolher. Se esse texto mexeu com você, talvez seja porque você já sentiu o impulso de contar uma conquista antes dela estar consolidada. Talvez você já tenha perdido dinheiro tentando provar algo. Talvez você esteja começando a ganhar mais agora. Então escuta isso com atenção brutal.
Quando você começar a ganhar dinheiro de verdade, sorria. Mantenha a postura simples. Invista em silêncio. Cresça invisível. E deixe que os resultados falem apenas quando forem inevitáveis. Porque riqueza anunciada é risco antecipado. E riqueza protegida é poder acumulado. Agora me diz. Se amanhã sua renda dobrar, você vai contar para o mundo? Ou vai finalmente aprender a ficar em silêncio?